Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, o nosso foco é um trecho bíblico assim de grande intensidade. Verdade. Qual capítulo vamos explorar? Gênesis 19, na versão Almeida Revista e Atualizada. A gente vai mergulhar nos eventos que envolvem Ló, sabe? A destruição de Sodoma e Gomorra e, bom, as consequências. Consequências bem surpreendentes, diga-se de passagem. Exato. A ideia é extrair o essencial dessa narrativa, que é bem densa, né? Com certeza. Os temas são fortes. São mesmo recepção de anjos, julgamento divino, uma perversidade, descrita como extrema. Fuga pela sobrevivência. Isso. E a origem, né, bem controversa de dois povos antigos. Ok, então, vamos lá, desvendar isso. Vamos. A coisa começa ao anoitecer. Dois anjos chegam em Sodoma. E Ló, que estava ali sentado na porta da cidade... Que era um lugar importante, né? Onde as coisas aconteciam. Pois é. Ele vê os anjos e convida para casa dele, insiste bastante, mesmo eles querendo ficar na praça. Eles dizem, não, passaremos a noite na praça, mas Ló insiste. Prepara até um banquete para eles. Essa hospitalidade inicial é um ponto-chave, né? Fundamental. Mostra um contraste brutal com o que vem logo depois. Um respeito pelas leis da hospitalidade que, bom, que vai ser testado. E como? Porque a noite vira um pesadelo muito rápido. Antes mesmo dos visitantes dormirem, a casa é cercada. Cercada Por quem, exatamente? por todos os homens da cidade. O texto diz, jovens e velhos, a cidade inteira. A exigência deles é violenta. Querem que Ló entregue os hóspedes. Para abusar deles. É explícito. Sim. E a reação de Ló é uma das partes mais difíceis, né? Ele sai, fecha a porta para proteger os anjos. E o que ele faz? E oferece as próprias filhas virgens no lugar. Chocante. É chocante para nossa sensibilidade hoje, sem dúvida. Como interpretar isso? Talvez um código de honra da época onde proteger o hóspede era tipo assim, a prioridade máxima, acima até da família. Ou puro desespero mesmo. É uma questão complexa, realmente. Mas a multidão nem aceita. Recusam a oferta. E ainda se voltam contra Ló, né? Exato. Chamam ele de estrangeiro, metido a juiz. Ameaçam fazer pior com ele do que fariam com os anjos. Que situação terrível. É aí que os anjos agem. É aí. Eles puxam Ló para dentro, fecham a porta e, puf, ferem os homens lá fora com cegueira. Uma intervenção sobrenatural clara. Total. E isso acaba com o confronto ali na hora. Eles ficam tentando achar a porta e não conseguem. Essa cegueira, né? Mostra o poder dos visitantes e a gravidade da situação moral em Sodoma. Justifica a ação divina que está por vir. E o aviso vem logo em seguida. Os anjos falam para Ló: olha, a gente vai destruir esse lugar. O clamor contra a cidade chegou até Deus. A ordem é fugir. Fugir e levar a família toda. Genros, filhos, filhas. Quem ele tivesse na cidade. Mas os futuros genros não acreditam, acham que é brincadeira. Pois é, que tragédia, essa incredulidade, né? Mostra como as pessoas podem ficar cegas pro perigo. Exatamente. Normalizam o mal e não percebem o aviso. Chega o amanhecer e a urgência total. Os anjos apressam Ló, a mulher, as filhas. E como eles demoram, Os anjos precisam pegar eles pela mão, o texto até fala, por misericórdia do Senhor, arrastam eles para fora da cidade. e dão aquela instrução famosa. Crucial, salva a tua vida, não olhes para trás, foge pro monte. Mas Ló, ele hesita de novo, né? Hesita. Ele argumenta, pede para ir para uma cidadezinha ali perto, Zoar. Diz que não conseguiria ir até o monte. E é interessante que, mesmo nesse momento de juízo, Deus concede esse pedido. Há espaço para essa negociação. Sim, e assim que Ló entra em Zoar, o sol nascendo. A destruição começa. Fogo e enxofre, do céu, sobre Sodoma e Gomorra. Uma destruição completa. Cidades, planície, habitantes. Tudo. E aí vem o momento talvez mais conhecido dessa história. A mulher de Ló. Ela desobedece. Olha para trás. E vira uma estátua de sal, um símbolo, né, da consequência de se prender ao passado condenado, de hesitar na hora da salvação. Terrível. O texto ainda menciona Abraão vendo a fumaça de longe. Sim, e diz que Deus lembrou-se de Abraão ao salvar Ló. Uma conexão importante. Mostra que a intercessão de Abraão teve um peso ali.
Exato. A salvação de Ló não foi só por mérito dele, que hesitou tanto. Está ligada à aliança com Abraão. Mas a história ainda não acabou. Ló sai de Zoar com medo e vai morar numa caverna com as duas filhas. E o que acontece na caverna é bem perturbador também. Muito. As filhas acham que o mundo acabou, que não tem mais homens, e para preservar a linhagem do pai, Elas têm um plano: embriagar o pai, em noites seguidas. para poderem conceber dele. É pesado. Um ato de desespero talvez nascido do trauma, do isolamento, moralmente chocante, claro, mas o resultado é o nascimento de Moabe e Ben-Ami. Que são os pais dos Moabitas e Amonitas, povos que vão ter uma relação bem complicada com Israel depois. Exatamente, gerações marcadas por essa origem. Então, resumindo, a gente viu a hospitalidade de Ló, a maldade de Sodoma, o julgamento divino, a fuga no limite. A regra fatal de não olhar para trás. E essas origens incestuosas e bem problemáticas de Moabe e Amon. Se a gente junta tudo, o que a gente tem é um quadro complexo. Justiça divina implacável contra o pecado, sim, mas também uma misericórdia seletiva, quase relutante com Ló. E as ações humanas, né? Mesmo em desespero, gerando consequências que duram gerações, com muita ambiguidade moral. É um ciclo. Julgamento, sobrevivência e novas complicações. Sempre complexo. E fica a reflexão para quem nos ouve. Como essa narrativa de julgamento, salvação por um fio e origens tão conturbadas, como ela conversa ou contrasta com outras histórias sobre moralidade, pecado, redenção, na Bíblia ou fora dela? O que essa história tão antiga ainda nos provoca a pensar sobre, sobre nós mesmos e sobre o divino, né? Exatamente, uma pergunta que ecoa até hoje.